É com satisfação que nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Você, em casa, telefone a alguém amigo, conhecido, que participa do programa e diga, olha, está iniciando o programa Deus, Médico dos Médicos. E hoje nós vamos refletir sobre algo que está se tornando muito e muito comum. O que seria? O câncer de pele. Sim, câncer de pele. Nós ouvimos falar de câncer disto, daquilo, mas é câncer de pele. Quais seriam as razões? Por que isso está se tornando tão comum? Seriam os cuidados que nós não estamos tendo? Isto, e como tratar, como evitar? Nós estaríamos aqui com a doutora Andréia de Castro Paula Nazi. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós agradecemos a sua presença aqui para este programa. Realmente está se tornando um pouco mais comum hoje esse câncer de pele, doutora? Está, principalmente por causa da diminuição da camada de ozônio, que é uma proteção. Então, o que acontece? A radiação está ficando cada vez mais forte, por isso que a gente está tendo essa avalanche de câncer de pele. Uma avalanche, você me diz? É uma avalanche, está demais. Desde os mais... que a gente considera não tão ruins assim, que só que a gente fazendo um tratamento, fazendo excisão, retira e resolve o problema, até o melanoma mesmo, que está aumentando muito a incidência. Aí já é um tumorzinho. Já é um tumor bem Já é um tumor maligno que vai se desenvolvendo e vai crescendo. Exatamente. E vai se tornando duro e fixo, não é isso? E ele pode dar metástase, aí dá para o resto do corpo. Só para explicar para o exatamente. Aí ele pode ir se espalhando pelo corpo todo. Então esse é o que está preocupando mais agora por causa da irradiação que está ficando cada vez mais forte, né? Por causa da falta da camada. Para evitar isto, nós deveríamos, então, uma proteção. O que deveríamos fazer? Ou não ficarmos diretamente na verdade, o que a gente sempre sol. fala. Evitar o sol das 11 até as 4 da tarde. Por quê? Porque é onde a gente tem a maior quantidade de irradiação. Na verdade, nós temos duas irradiações, a UVA e a UVB. A UVA, a gente tem o dia inteirinho, mas a UVB vem exatamente nesse período, que é das 11 às 4 da tarde. Ele é o principal responsável pelo câncer, por exemplo, melanoma, os cânceres mais severos. O UVA também pode dar câncer de pele. Não quer dizer que se você não tomar o sol nesse período, você não possa desenvolver. Ele também pode dar, mas ele vai dar um câncer mais suave, uns cânceres de menor, que é mais fácil da gente estar retirando. Agora, o mais importante é o uso do proteção solar. Isso tem que ser usado todos os dias, não é só quando vai para a praia, porque a gente está sempre andando na rua, então tem que criar esse hábito. O câncer de pele, a causa é principalmente o sol, então, a irradiação, etc? Principalmente o sol. O melanoma, que é o mais maligno deles, ele tem um componente genético, pode ter uma parte familiar, mas os outros, às vezes as pessoas veem, é porque meu tio, meu pai teve, e não quer dizer que você vai ter também. Ele não tem que nem os outros cânceres, que é genético, a não ser do melanoma. O carcinoma basocelular e o espinocelular, que são os mais comuns que a gente pega, realmente, assim, a maior causa é a proteção, é a radiação ultravioleta. Mas nós vamos agora, primeiramente, à reportagem. Vamos à reportagem. Vamos. E de seguida nós voltamos e você vai ver como podemos ter um bom tratamento, não só evitar, mas como tratar quando somos atingidos ou quando nós constatamos a existência do câncer de pele. Mas vamos à reportagem. Sinônimo de sensualidade e beleza, a pele bronzeada é desejo de muitas mulheres, principalmente no verão, onde o corpo fica à mostra com as roupas curtas da estação. Não, quando eu vou pra praia, que eu vou ficar exposta ao sol, eu coloco. Agora, geralmente, em casa, não. Pra sair pro trabalho, não. Porque eu já tenho problemas de pele, se eu não usar, fica pior, né? Hoje é importante, né? A camada de ozônio está muito afetada e os raios também, UVA e UVB, né? Eu uso sim todos os dias. Na verdade, a gente tem os 3 tipos mais comuns de câncer de pele, né? Os mais comuns são o carcinoma vasocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, né? Como que a gente se protege? Principalmente evitando o sol. Se a gente pensar nos 2 primeiros, que são os 2 cânceres mais comuns, a gente tem que sempre proteger no sol, ou seja, evitar o sol das 10 da manhã às 4 da tarde, quando for se expor ao sol, usar um boné, usar chapéu, usar filtro solar,
Lembrar que o filtro solar, quando a gente está na praia ou piscina, a gente tem que reaplicá-lo, mesmo que estiver escrito lá, é a prova d'água, a cada 2 horas é importante a gente reaplicar. Não esquecer, homem, de aplicar, principalmente aqui, né, nas orelhas, porque as mulheres ainda têm os cabelos que protegem. Agora, os homens geralmente têm muita lesão aqui, né, nas orelhas e aqui na nuca, que são os locais que a gente às vezes esquecem de passar. Lembrar que chapéu também, tem aqueles que tem uma aba maior, né? Os que têm aba maior protegem mais as orelhas do que os outros. E o melanoma, né, que é o terceiro tipo, que é o câncer que, graças a Deus, não é o mais comum, que é o mais grave de todos, ele pode se originar de pintas. Então, assim, é importante, sim, a gente evitar o sol, mas é importante a gente prestar atenção em pintas que a gente já tenha e que estão modificando, ou em pintas que aparecem, né, que você não tinha e, de repente, elas aparecem. Seja através do sol ou por câmaras de bronzeamento artificial, as tão desejadas marquinhas de biquíni têm o seu preço, pois os raios UVA e UVB são responsáveis, sim, pelo bronzeamento, mas também pelo câncer de pele, doença que a senhora Valdeci conhece muito bem. Tomei muito tempo sol, né? Morando na Bahia, aquele solzão, você já viu. Apareceu uma espinha, depois ela sumiu. Depois ela apareceu de novo, aí eu tirei a pontinha com a unha, aí manifestou um tumor. Aí eu fui no dermatologista, ele olhou pra mim e falou, isso é um câncer de pele, causado do sol. Causado do sol. Corre, vai tratar. Aí, então eu fiquei desesperada, né? Aí ele ainda falou pra mim assim, desse câncer você não vai morrer. Você vai morrer se você não se controlar, porque você vai dar um derrame, senão um infarto. Aí foi onde eu me tranquilizei. Descobri dia 15 de abril e fiz a cirurgia dia 7 de março. Em seguida, assim, a vida continua. Enquanto a vida é esperança. Para Deus nada é impossível. Entendeu? Mas nós vemos aí, doutor, o tratamento do câncer de pele, né? Creio que, por exemplo, a senhora ficou um pouco assustada. É a palavra câncer assusta, né? A palavra, só falar. O que a senhora, como que a senhora colocaria todo esse, vamos dizer, esse horizonte aí, esse mundo que está diante de nós, né, que são os 3 tipos de câncer de pele? Na verdade, o que acontece, como a doutora falou aí, o mais comum são os basocelulares e os espinocelulares, que são causados pelo sol. O que a gente tem que fazer? Tem que observar qualquer lesão diferente que não cicatrize, porque geralmente esses cânceres eles aparecem uma lesãozinha que às vezes parece só uma espinha, como ela falou, e não cicatriza, tem que ver o que é. Às vezes só com um exame que chama dermatoscopia, que é como se fosse um microscópio que a gente coloca mesmo na lesão, a gente consegue ver internamente como que está a lesão e a gente já consegue diagnosticar e aí detectar... Sem invadir, né? Sem invadir. Aí, de acordo com o que a gente vê nesse exame, que a gente vê as estruturas todas, a gente já consegue saber, se é um baso, é um espino ou até um melanoma, e aí a gente vai determinar o tratamento. A maioria deles, que nem o basocelular ou o espinocelular, a gente consegue tratar tranquilamente, tira a lesão e acaba o problema. O melanoma realmente tem que ser um tratamento um pouquinho mais acompanhado, tem que se observar pintas, como ela falou, a mudança, o que geralmente a gente explica para o paciente, que é o famoso ABCD, né? Que tem que observar se a pinta é assimétrica, se ela não é redondinha, aquela coisa bonitinha de pinta normal, se a borda dela é irregular, né? Então não é, tem que ser bem redondinha. Se ela for irregular, tem que olhar. O C da cor, então geralmente um melanoma, um câncer, ele tem uma coloração diferente, não é só aquela pinta marronzinha, ela vai ter uma coloração meio enegrecida, avermelhada, tem várias cores diferentes dentro da lesão. E o diâmetro que ela observa que aquilo vai crescendo, era pequenininha, agora está um pouquinho maior. Então assim, procurar rápido, porque se a gente consegue detectar rapidamente, a gente tira a lesão e a maioria das vezes a gente consegue resolver o problema. Nós vemos assim a necessidade realmente de não só constatar, não só ter esse cuidado consigo mesmo, mas ir logo a um dermatologista e realmente receber uma orientação científica sobre aquela questão.
Até achei graça um pouquinho, porque estavam falando, a mulher tem os seus cabelos que protege, os homens menos, por isso vem aqui atrás das orelhas. Até e quem é careca, cabeludo. quase. É uma área muito complicada. Minha área aqui é bem maior, na verdade. Eu achei graça. Por isso eu me lembrava daqueles chapelões antigos, né? Ou até, né, que nós encontramos no interior do Brasil, na roça, etc., e que utilizava quando ia em Teófilo Otoni, por vezes ao interior, para proteger-me justamente